À luz da Bíblia, você sabe quais são as atitudes para uma pessoa recuperar alguma coisa que ele perdeu? Essa parte aí é uma parte que muitas pessoas, na hora de criar o problema, ele até é habilidoso, mas depois que se engancha, depois que as coisas dão errado, muitas pessoas não sabem qual o caminho para ele tentar recuperar algo que ele perdeu. Então, à luz da palavra de Deus, eu vou compartilhar com você, porque não tem ninguém melhor para me dar uma instrução acerca da minha vida, tanto para eu ser vitorioso, como também o que eu fazer para que seja restituído alguma coisa que eu perdi. O que fazer? Eu tenho um vídeo anterior que eu tenho falado que existe perdas que são irreparáveis. Uma linha que a pessoa cruzou, que foi longe demais e que muitas vezes não tem como a pessoa ter de volta. Mas não é todas não, mas tem muitas coisas que é possível ter de volta se eu seguir os conselhos que já está sinalizado na palavra de Deus para mim e para você. Então, a Bíblia me mostra os acertos e os erros de pessoas. Quem fez as coisas corretas, quais foram os resultados que tiveram, e quem fez as coisas erradas, quais foram as consequências. Mas a Bíblia também me mostra um episódio de um rapaz que tomou uma atitude errada, perdeu tudo, mas ele vai tomar uma atitude, e essa atitude faz ele ter de volta o que ele perdeu. Quer saber como é? Então vem comigo aqui, ó. Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 17. Deixa eu lhe adiantar aqui, antes de eu entrar no texto. Nesse texto aqui, narra sobre um filho. Ele era o mais novo. É coisa de pessoas imaturas mesmo. Tem atitude aí de pessoas até adultas, que tem o corpo de adulto, a embalagem de adulto, mas as atitudes é imatura. É atitude, oh meu Deus, de pessoas que não têm maturidade, que parecem não ter maturidade no que está fazendo. Mas esse rapaz aqui, de fato, era o mais novo. E diz o texto que chegou o momento, ele na casa de seu pai, tinha casa, tinha música, tudo que ele precisava. Era filho de um homem bem-sucedido, era filho de um homem poderoso. Ele tinha outro irmão, ele era o mais novo. Só que chegou um momento que ele olhou para as pessoas que estavam lá fora, e lá fora as pessoas, cada um fazia o que queria. Mas na casa do seu pai, ele não poderia fazer tudo o que ele queria, certo? Mas ele tinha tudo que ele precisava. Porque liberdade não é a gente fazer tudo o que a gente quer não, meu irmão. Uma sociedade sem limite, ela auto se destrói. Uma criança sem limite, ela auto se destrói. As próprias atitudes nossas, por não conseguir ver além, faz a gente ter atitude errada que traz as consequências. Mas esse rapaz queria viver como todo mundo vive, sem limite. Ele queria viver do jeito dele, ele queria jogar do jeito dele. E isso aqui, que tudo começa, ó, mente e coração. E ele foi maquinando, chegou o momento que ele tomou a decisão, que tudo começa no pensamento. Vai alimentando, alimentando, chegou a hora que ele chamou seu pai e disse: pai, eu quero que o senhor me dê a parte da minha herança. Só tem eu e meu irmão, embora que o senhor ainda está vivo, mas eu quero que aquilo que me pertence, o senhor me entregue, porque eu vou embora daqui. A Bíblia não mostra quantas vezes esse pai buscou conscientizar ele, mas não teve outra coisa. O pai resolveu atender, avaliou a propriedade e pegou, ainda o pai vivo, pegou a parte da herança, o que pertencia a ele, e a entregou nas mãos daquele rapazinho. E ele pegou toda aquela fortuna, foi embora, certo? Claro, é como nos dias de hoje, quando você tem saúde, dinheiro, pode ter certeza, vai ter pessoas para ajudar a gastar até o dia que essa pessoa caia na dependência. E foi o que aconteceu com esse rapaz. Enquanto ele tinha dinheiro, ele era o cara. Enquanto ele tinha, sabe, ele foi bem recebido. Conclusão, diz até os mais velhos e ali o ditado popular, que de onde se tira, que não se bota, vai
o negócio vai terminar, vai acabar. Chegou o dia. Você já viu quantas pessoas que às vezes já ganhou até na Mega Sena e voltou para a pobreza de novo? Sabe? O que ele vivia debaixo da administração do seu pai, por isso ele tinha tudo. Agora, o pai deu a ele, e ele agora vai só gastar. Isso aqui, o ser humano é habilidoso. Saber administrar para fazer o que é pouco crescer, muitas pessoas não sabem como é que funciona. Mas gastar, oxe, tem gente que mal não recebeu o salário e já gastou. Aí você vai sobrar quanto? Que, meu irmão, já vou ficar devendo por outro mês, porque já comprometeu. Esse rapaz aqui recebeu toda a fortuna, foi embora da casa do seu pai de forma rebelde e gastou tudo. E aí, meu irmão, chegou a hora que Deus livre e guarde você e guarde a mim de cair na dependência dos outros. Aí ele pôde ver o que era a natureza dos seres humanos. Ninguém tinha como ajudar ele. Moral da história, ele foi procurar um trabalho. O trabalho que ele achou que ofereceram foi ele trabalhar cuidando de porcos. E não tinha outro jeito. Ele agora não tinha pai, não tinha mais ninguém para bancar ele. Então, ele vai cuidar de porcos. No horário da comida dos porcos, tinha pessoa que trazia comida. Mas para ele não tinha ninguém que trouxesse alguma coisa. Resultado. E ele chegou o momento que ele caiu em si. Ele caiu na realidade. E ele disse: quanto jornaleiro, trabalhador da casa de meu pai tem pão e fartura nesta hora. E eu aqui, como filho, padeço necessidade. Mas ele diz: levantar-me-ei e eu irei ter com meu pai. Eu vou a ele. Agora, de tantas coisas erradas que esse filho aponta, é importante a gente olhar também que tem uma coisa que foi decisiva para ele retornar. Ele conhecer quem era seu pai. Isso é muito importante. Tem gente, se falando do contexto da igreja, tem gente que conhece o pastor, conhece a pastora, conhece a missionária, conhece os irmãos. Menos a Deus. Menos a Deus. E isso é danoso. Aí quando ele se decepciona com os irmãos, ele desiste de Deus e toma atitude como alguém que prova que nunca conheceu a Deus mesmo. Mas aquele filho, mesmo longe da casa de seu pai, sabia do que ele fez, tomou consciência dos erros que ele cometeu. Esse rapaz sabia que os irmãos que ficou em casa, os funcionários, eram testemunha, foi testemunha da arrogância dele, da atitude errada. Mas chegou um momento que quando ele se depara naquela situação, a Bíblia diz que ele caiu em si, tomou consciência primeiro e reconhece o erro que cometeu. E ele não fica só no reconhecimento, ele toma atitude. E ele diz: vou me levantar, não vou ficar, que não vou me render, não vou esperar morrer nessa situação não. Vou me levantar e vou ter com meu pai. E eu vou dizer para o meu pai: pai, eu pequei contra o céu, pequei contra ti. Não mereço ser chamado teu filho, mas me aceite como um dos teus trabalhadores, como um dos teus empregados. Meu irmão, aqui, pelo Espírito de Deus, pela revelação que a palavra de Deus vai trazendo, e a gente vai aprendendo e vai crescendo no entendimento, a gente pode ver quais foram os passos. Primeiro passo, reconhecer o erro que cometeu. Primeiro passo para que a gente possa tomar o caminho da restituição. Reconhecer que errou. Ter humildade para admitir o erro. Porque tem gente que reconhece, mas não se humilha. Reconhece: não vou lá não vou falar nada não. Não, senão vai zombar da minha cara. Meu irmão, Deus dá graça aos humildes e resiste a quem é soberbo. A soberba endurece o coração do ser humano. Ele reconhece: errei, estou aqui porque minhas atitudes foram erradas. E a Bíblia diz que Deus dá graça a quem é humilde, a quem se humilha. Nós não somos dados a isso não.
Tem gente até que diz, não, Deus exalta os humilhados. Depende, está sendo humilhado por quê? Pelo quê? Por coisas erradas? E está esperando Deus lhe exaltar? Isso aqui está errado. A Bíblia diz que Deus exalta aos que se humilham. É aquilo que vai vir de você, é o que a gente não gosta. Vou me humilhar para ninguém, não. A gente vai vendo gente falando assim. E nem muito menos para Deus. Só que aí, esse rapaz, ele diz, eu vou me levantar, vou ter o meu pai. E eu não vou chegar lá querendo argumentar, é que o senhor sabe, querendo dar jeitinho para o erro que cometo, querendo justificar. Tem gente que erra, não tem humildade, ainda quer que quando volte, as pessoas recebam de tapete vermelho. Peraí, meu irmão, peraí, não é dessa forma não. Então esse rapaz aqui, ó, ele diz, errei, falhei. A atitude que eu tomei me levou ao fundo do poço. Mas eu não vou me entregar não, que é justamente a vitória para quem não se rende, não se entrega e não se conforma com a derrota. Não vou me conformar com isso. Eu vou tomar o caminho de volta. E quando eu voltar, eu não vou chegar lá achando que eu mereço alguma coisa não, porque eu errei. Então eu vou dizer para ele que ele me aceite, pelo menos como dos empregados. Nem que seja como empregado, eu quero estar do lado dele. Mas você vai ver que antes ele como filho, você vê a atitude que ele tomou. Mas, felizmente, tem pessoas que é necessário passar por alguma situação. A ingratidão faz uma pessoa perder o que tem. A ingratidão, a pessoa ingrato só reconhece o valor de alguma coisa quando perde. Não é bom que a ingratidão domine o nosso coração. Tem perca que ainda se repara, mas tem outras que é irreparável, como um vídeo que eu tenho anterior, você pode ver no canal, entendendo? Que tem perca que não tem como ter de volta mais. Mas tem outras, se a pessoa tiver humildade, reconhecer o erro, e estiver disposto, você vai ver que muitas vezes ainda pode ter uma segunda chance. Ainda pode ter. E se ele for humilde de verdade, se aquilo foi verdade mesmo, vindo da alma, que ele reconhece que errou, está disposto a corrigir, o Senhor diz, aquele que confessa o seu pecado e deixa, é abraçado com misericórdia. Disse o Senhor. Aquele pai dele representa Deus em relação às nossas vidas. Tudo que Deus espera de nós é que a gente reconheça a nossa condição, o nosso estado e tenha humildade ao se voltar para Ele. Você observe também que aquele filho, no tempo que ele passou fora da presença do seu pai, ele perdeu a mentalidade de filho e ele volta, mas com a mentalidade de escravo, de servo, sabe, que não merecia mais. De fato, o pecado faz isso. O pecado tira a nossa dignidade. O pecado desmerece a gente mesmo. Mas Deus, quando Ele vê humildade, quando a gente se aproxima dEle com humildade, Ele vai nos abraçar com misericórdia. E diz o texto sagrado, agora vem para a leitura, que eu falei quase todo o assunto sem entrar na leitura. Ó, o 17. Então, Lucas 15, 17. Então, tornando em si, ele disse, quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui padeço fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, mas me aceite como do teu jornaleiro, dos teus empregados. Diz o texto, e levantando-se, foi ao seu pai, que quando ainda estava de longe, viu o seu pai. E se viu, no caso, o pai dele viu ele, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se ao pescoço e beijou. E disse o filho, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse ao seu servo, trazei-lhe depressa a melhor roupa. Veste a ele, ponde-lhe um anel no dedo e põe a alparca nos seus pés. Trazei o bezerro que estava cevado e matai. Então começaram a se alegrar, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha sido perdido e foi encontrado. Quer ver uma outra coisa que eu posso olhar aqui e compartilhar com você? Deus já tem tudo pronto. Tudo que você precisa para ser honrado,
para ser valorizado, para ser uma pessoa reconhecida. Deus já tem tudo pronto. Você observe que ele tomou uma decisão errada, mas o pai acreditava que ele haveria de retornar. Aquele pai acreditava. E aquele pai não é o tipo dos pais de hoje que quando o filho erra, ele lança na cara. Entendeu? Muitas vezes a gente, sabe, se porta assim, mas quando a pessoa é humilde, acaba nem... Porque tem filho que age errado e quando volta, ainda volta se achando, ainda quer que todo mundo... Não, não é bem assim. Olha a atitude desse rapaz. Então ele foi embora, mas aquele pai preparou a sandália, de acordo com o número dele, a roupa certinha, sabe, o anel, que representava a honra, ele era filho, não era escravo. Quem andava descalço eram os escravos, mas ele era filho. E ó, a sandália está ali, está tudo pronto. O ambiente, o cenário está preparado, certo? O cordeiro está cevado, porque aquele pai acreditava, ele vai voltar. Ele há de reconhecer. Então, embora você não sei qual é o seu momento, mas Deus olha para você com olhar de esperança. Deus acredita que um dia você vai reconhecer, que um dia você vai se posicionar e vai ter as atitudes que Ele espera que você tenha, de humildade, de reconhecimento, e assim Ele vai devolver, e assim Ele vai te entregar aquilo que Ele quer te dar como filho dele. Mas o caminho para Ele ter de volta, primeiro foi Ele reconhecer o seu erro, depois de reconhecer, tomar atitude de volta, porque as nossas atitudes diz o que a gente quer. E ele decide, mas ele vai se levantar, não vai ficar só fazendo lamento não, que isso não resolve. Então ele vai voltar e ele vai chegar ao seu pai. Você não vai ver ninguém que chegou até Jesus, ele humilhou. Você não vai ver ninguém que chegou até Jesus, de fato, o irmão dele não concordou. O irmão dele é irmão. Os empregados é empregada. Mas a preocupação dele era com seu pai. Então a primeira minha preocupação tem que ser com meu pai. Com aquele que é o meu pai, que é o dono de todas as coisas. Certo? Não vou desmerecer as outras pessoas, porque quando a gente erra, a gente tem que ter humildade. Entendeu? De reconhecer, errei, falhei. Não vou me achar e querer que alguém agora me trate. Não, errei. Então ele retorna. E o pai dele abraça ele com misericórdia, restitui o que ele tinha perdido e daí ele segue para uma nova vida. Então essa é a mensagem que esse texto me dá. Tem mais outras coisas aqui, não dá para compartilhar agora. Mas eu digo, seja lá qual seja a sua situação, se levante diante do Senhor. Reconheça onde caiu, como diz no Apocalipse, vê onde caiu e arrepende-te, certo? Então, corrija o que tem de corrigir e se posiciona e pode ter certeza que o que Deus tem para você vai ser acrescentado, vai ser confirmado. Ainda que seja a promessa que foi feita lá atrás, não importa o que já aconteceu, mas é humildade. Reconhece, toma as atitudes corretas, com humildade retorna à presença dele, declara, se posiciona, corrigindo o que tem de ser corrigido e se prepare para viver o que ele tem reservado para mim e para você. Tá bom? Deus te abençoe de forma especial e que seja restituído o que você já perdeu. E se você não perdeu, está ainda dando seus primeiros passos, então aqui já está o caminho para você chegar no lugar da vitória. Se alguém que perdeu, teve essa atitude e teve de volta, imagina então, o segredo é ter humildade. Reconheça que é um pecador, reconheça, a gente já nasceu no pecado, reconhece com humildade, olha para ele. Não tem ninguém igual a Deus, ninguém te ama igual a Jesus, ninguém te ama igual a Deus, ninguém é tão bom igual a ele, ninguém. Então, se volta para ele e o que ele tem reservado para você como filho vai se cumprir, tanto nessa terra como ao sair dessa terra. Deus te abençoe grandemente.